Fala galera, estamos aí com mais um vídeo. Hoje iniciando mais um tema sobre Deus escolhe os improváveis, com o subtítulo O Cobrador de Impostos que se tornou um evangelista. Então vamos lá para o texto bíblico? Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Esse texto está lá em Mateus 9:9. Mas para a gente entender o que é uma coletoria ou o que é um coletor de impostos, precisamos entender um pouco do contexto ali bíblico daquela época. Israel, naquela época, era dividido em três províncias, ou seja, três regiões. Uma das principais ali era as regiões de Judéia, Samaria e a Galileia. Cada região existia ali um governador romano. E esse governador romano, ele colocava alguém do seu próprio povo, ou seja, do povo judeu, para coletar impostos ali daquela província ou daquela região. E o governador romano daquela época, um dos governadores romanos daquela época, no tempo de Jesus, era Pilatos. E Pilatos ele coloca ali Mateus como responsável ali para coletar impostos. E o coletor de impostos daquela época ali não era uma pessoa muito querida. Por quê? Porque os impostos eram cobrados ali indevidos, eram cobrados altos tributos, ou seja, altos impostos, eram cobrados impostos elevados, eram impostos ali, muitos ali que não conseguiam pagar. E muitos ali eram vendidos escravo para Roma justamente porque eles não conseguiam pagar impostos. Muitos ali perdiam suas casas, seus bens, tudo que eles tinham porque não conseguiam pagar impostos. Então os coletores de impostos eram odiados naquela época, justamente porque eles eram que iriam cobrar aqueles impostos. E normalmente um coletor de impostos era da sua própria nação. Então um judeu cobrava imposto de um judeu. Então por ser um judeu, eles não aceitavam que aquele próprio judeu ali não tivesse misericórdia do seu povo e continuasse cobrando impostos ali indevidos e impostos altos. Então Mateus, ele não era uma pessoa ali de boa reputação, de boa influência. Era um cara ali que o povo odiava. E não somente o povo. Provavelmente, os 12 ali também, quando Jesus chama Mateus, eles não entendem. Porque entre os 12 tinha ali pescadores, né? Tinha ali zelotes, tinha pessoal ali mais simples, mais pobre, mais humilde. Mas quando Jesus ele chama ali Mateus um cobrador de impostos, eu imagino que muitos ali ficaram desconfiados, porque Mateus ele não tinha uma boa reputação contra o povo. Então, como você vai colocar uma pessoa para seguir o mestre, para seguir os 12, para estar ali, né, trazendo ali influência para o povo, sendo que aquela pessoa não tem nenhuma influência para trazer ali mensagens e palavras ali de Jesus. Então fica algo meio ali incoerente. Mas nem tudo isso deixou de ser deixou de acontecer aquilo que tinha para acontecer na vida de Mateus. E por causa disso, Mateus ele vai se tornar um improvável, porque ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha todas as características de uma pessoa que não daria certo. E mesmo assim, ele deu. Por quê? Porque a gente vê hoje que existe no Novo Testamento um livro que leva o seu nome, o Evangelho de Mateus. Então, se antes Mateus era um improvável por ser um cobrador de impostos, um coletor de impostos, uma pessoa ali de má reputação, uma pessoa odiada pela nação, ele se torna um evangelista. Ele se torna uma pessoa que iria trazer a mensagem para o povo judeu. E muito mais do que isso, quando Mateus escreve o seu evangelho, ele está trazendo o seu evangelho principalmente ali para os judeus. Então a gente entende ali que a reputação de Mateus ali havia mudado. Se antes ele tinha uma má reputação como cobrador de impostos, agora ele começa a ter uma boa reputação por se tornar um seguidor de Jesus e um evangelista. Então por causa disso ele se torna um improvável de Deus. E da mesma forma que Mateus foi um improvável, todos nós, tanto eu como você, pode ser um improvável. Não importa qual vida você levou, não importa qual reputação você tinha, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Assim como Mateus ele resolveu lhe mudar de vida e com isso mudar sua reputação, assim também todos nós podemos entrar
nesse caminho de Jesus e termos a nossa reputação mudada, ter a nossa visão de mundo alterada e ter os olhares das outras pessoas também mudados referente a nós. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro para você esse texto. Não se esqueçam, siga nossas redes sociais se você gostou desse vídeo, se inscreve em nosso canal e deixa aí um like. Que Deus abençoe.